É sério? É. Amém. Tu diz de onde que tu tá, onde é que tu faz, o que tu faz. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giserlan. Pessoal, pode me chamar de Gil, moçada. Nós estamos com a Nova Aliança agora nos Estados Unidos, em New Jersey, Newark. Para ser mais chique, perto de Nova York. É engraçado porque todo mundo que mora em New Jersey fala que não, a gente só mora 20 minutos de Nova York, então, para ser tecnicamente chique, né? Mas tudo é a mesma coisa, enfim. Estamos lá servindo em amor, em gratidão, os irmãos novos na fé. Trabalhamos com os imigrantes brasileiros e tem sido bênção. Tem vários testemunhos legais. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui em 5 minutos. Enfim, basicamente é o que fazíamos. Eu tentei lembrar isso no começo da Nova Aliança. Disponibilizar uma carona para o irmão que provavelmente não tem carro, levar para a igreja, levar para casa, ajudar em alguma coisa, enfim, e tentar discipular e amar os queridos em amor. Certa vez o irmão me ligou, acho que era meio-dia, eu estava de folga. Minhas folgas é 1 semana, 2 semanas, sabe? E ele, Gil, quer trabalhar? Eu, cara, vamos trabalhar. Então, eu peguei o carro rapidinho, aí eu não estava precisando tecnicamente fazer esse trabalho, né? Mas vamos lá para, enfim, discipular, servir, escutar, compartilhar, irmão novo na fé. E enfim, foi uma viagem de 30 minutos. Quando eu cheguei lá no suposto lugar de trabalhar, um americano chegou, é por aqui. Aí eu, tudo bem, vamos lá. Aí tinha uma cozinha enorme, industrial. Aí eu olhei assim, não, cara, o nosso trabalho não é aqui não. Pro americano. E ele falou, ele estranhou, aí o meu amigo do lado, não, é aqui mesmo. Adivinha o que era? É uma cozinha industrial enorme. Eu nunca tinha lavado louça nos Estados Unidos. E esse dia eu parei, respirei fundo e eu vou voltar pro meu carro, vou voltar para casa, depois eu pego ele. Aí algo dentro de mim, não, cara, esquece, fica aqui com ele. Você vai passar 8 a 9 horas lavando louça industrial, de cozinha industrial. E você vai ficar conversando com ele, compartilhando com ele, enfim, falando da vida e as dificuldades. E eu entendi que o trabalho é esse, sabe? Esse é o trabalho missionário que estamos fazendo. Amém, negão? Conta um pouquinho da tua história do início aqui. Como é que é? Do início daqui da Nova Aliança. Enfim, o nosso início foi de oração, queimando por Deus, querendo buscar o que Jesus sempre queria falar para os nossos corações. Eu não sei porquê, mas sempre o que queimava era uma busca intensa pelo que Cristo queria de nossas vidas, sabe? O que era amar Ele acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, sabe? Amar Cristo acima de todas as coisas. E de qualquer jeito, procurávamos amar o Senhor. O quê? Orando, buscando, adorando, queimando o nosso coração para Jesus. Todo instante, todo momento. Pirando mesmo para Deus, assim, tecnicamente falando. Só queria... Negão, eu tenho que falar isso, cara. Eu tenho que falar isso. Deixa eu tentar resumir alguma coisa aqui sobre um batismo. O batismo é algo simbólico, não é verdade? Amém, galera? Todo mundo está me escutando? O batismo é algo simbólico, o batismo nas águas, ok? Eu preciso falar isso porque eu sempre venho lembrando e eu vou escrever e gravar sobre isso, porque eu chamo o pastor João de negão. Deus falou comigo sobre isso, porque o batismo nas águas é sobre você se lavar todos os santos dias, todos os dias, lavar do pecado.
E esse dia estávamos orando, fazendo uma vigília numa chácara. E esse tempo, o Negão chorava muito, o Joane chorava muito. Todo lugar que a gente... E ele estava vindo da escola do clamor. E toda vez que a gente nos reunimos para orar e, enfim, fazer uma vigília, o Negão chorava. Eu, cara, o que está com o Negão? Enfim, certo dia ele estava numa chácara e tinha uma piscina natural, águas correntes. E esse dia, o Negão chorava e ele foi para a piscina. E eu não sei nem se ele lembra disso, provavelmente não, porque já falei para ele, não lembra disso, mas eu lembro, está aqui gravado no meu coração. E ele chorava: Senhor, me lava, lava os meus pecados, me perdoa, Jesus, lava os meus pecados. Cara, isso. E aí, Daniel, pede, moço. E isso veio à tona esses últimos dias no meu coração. Deus, traz o simbolismo do batismo para mim, que eu possa me arrepender todos os dias dos meus pecados, sabe? É isso aí, cara. É arrependimento, sabe? É você se lavar todos os dias. Deus, me perdoa. Lembra do teu primeiro batismo, cara, nas águas. Lembra desse símbolo, sabe? Desse batismo. Lembra, cara. Hoje eu viajo para alguns lugares com o Herbert, o Joaquim ou com outras pessoas. O Gil sempre foi o meu tangedor. Não sei se você lembra da história de um homem que o pastor Nonato conta aqui, que tinha um demônio num encontro, que o demônio se manifestava, que o demônio se manifestava num lugar e não saía. O Gil pegou o violão e falou: pastor Nato, vamos adorar. E quando começamos a adorar, o demônio foi embora. O pastor Nato conta isso de púlpito. Eu senti o desejo de compartilhar aqui. Eu tenho tantas histórias, essa eu não lembrava. Mas eu tenho tantas histórias com o Gil. Eu lembro quando o Gil caiu numa moto. Teve um acidente, ele quase perde a perna. Deus, ele estava me ensinando a ser pastor. Quando o Gil abriu o olho dentro do socorrão, ele acordou desesperado, dizendo: vou morrer. Falei: você não vai morrer não, cara. Tem muita coisa para a gente viver. E eu queria compartilhar algo. Quem estava aqui semana passada? Eu falei sobre Jesus Cristo. Eu falei mais do que encontrar, mais do que vir à igreja, mais do que ter um encontro com Ele, mais do que participar de uma célula, mais do que vir aos finais de semana. Eu preciso ter um encontro com Ele. Eu preciso ser tocado pela glória dEle. Amém? Amém? Vocês estão aqui? E essa noite eu queria compartilhar algo. Desde sábado passado, Deus tem queimado em meu coração isso. De homens que tiveram um encontro com Jesus Cristo, amém? Quantos aqui tiveram um encontro com Jesus Cristo? Sabe, homens que tiveram um encontro com Jesus. O Gil aqui, eu tenho convicção. O Gil, ele teve um encontro com Jesus. Nós tivemos vários encontros em acampamentos, em retiros. Gil já mora nos Estados Unidos, ele é um cidadão americano, amém? Ele tem nacionalidade americana, tem um green card, depois fez juramento na bandeira. E o Gil já teve várias coisas bacanas. O Gil já foi um homem rico, vamos dizer, nos Estados Unidos. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho convicção dele. Se perguntar, ele não diz isso, mas se perguntar aqui, os melhores dias foram na presença do Senhor, chapando, adorando. A nossa adolescência, e eu quero te dizer um conselho, você que é jovem aqui, que está começando a sua vida agora aqui.
Não perca tempo. Gaste tudo que você tem. Eu costumo dizer que Bruno, que eu estou virando um vovô, um aposentadozinho já. E eu estava pensando isso. Enquanto eu tiver fôlego aqui, eu vou querer ensinar você, discipular você, de como ser um homem apaixonado por Jesus, com lágrimas nos olhos quando fala do Evangelho. Eu sou pecador, eu continuo esse mesmo cara quando eu estou debaixo do meu chuveiro orando: Senhor, me lava dos meus pecados. Lava, eu sou pecador, irmãos. Mas eu comecei a orar desde sábado passado, perguntando: Jesus, o que eu vou continuar falando no sábado que vem? Cara, e eu comecei a me fazer essa pergunta: o que esses homens viram? Eu falei aqui sobre o apóstolo Paulo em Filipenses 3, de 8 em diante. O que esses homens viram? A gente vem à igreja, a gente vem aqui, tem um louvor bacana, tem luzes bacanas, tem coisas maravilhosas, sabe? Mas o que esses homens viram? Nós cantamos aqui: qual a beleza que há em ti que eu ainda não vi? Qual a beleza que... E eu estou com essa música dentro de mim. Onde eu vou, eu fico com essa música. Meu Deus, o que esses homens viram? O que esses caras viram? O que essas pessoas tiveram um encontro com a glória de Deus? E eu comecei a pensar nisso. Eu falei: eu quero compartilhar sobre isso. Jesus, ele encontra 12 homens, sim ou não? Vamos lá. Está aqui comigo? Se estiver aqui comigo, me acompanha aqui, rapidão. Vocês estão aqui? O que esses homens viram? 12 homens começaram a seguir Jesus. Todos nós conhecemos a história de alguns pescando na beira do mar, outros no rio, outros na beira do caminho. Jesus chamando pessoas: vem, me segue. Jesus começou a alcançar pessoas de todos os lados, de todas as classes. Pessoas que tinham estudos, pessoas que não tinham estudos, pessoas que não eram tão letradas, outros que eram talvez cheios de conhecimento, como o apóstolo Paulo. Mas o que esses homens viram? O que nós vem aqui ao final de semana e vê e sai daqui com a vida alterada? Essa é a minha pergunta. Sabe, o que eu já tive, irmãos, várias experiências. E uma das coisas, eu estava conversando na live, mais o Herbert, um missionário numa tribo indígena, canibal ou indígena do Canadá. Perguntaram para um missionário vários anos, ele pregando dentro de uma tribo e ninguém se convertendo e ninguém fazendo nada. E alguém chegou para ele e disse assim: ei, o que você fala tanto do que Jesus já fez, você fala tanto do que Jesus já fez no passado, me diz algo que está ligado ao futuro, porque vocês só falam do passado. E ele parou um tempo, olhou e disse: a coisa que vai acontecer, que ele vai continuar fazendo e que ele vai fazer, é que ele vai voltar. Ele vai voltar. E sabe, o que esses homens viram? A minha pergunta hoje, o tema da mensagem é essa: o que esses homens viram? O que os meninos dentro de uma fornalha viu, irmãos? O que Daniel viu dentro de uma cova? O que aquela galera viu na fornalha? Me diz o que foi. Que eles tiveram uma vida alterada. E eu estava vendo isso, e eu orando, e eu não tinha visto um vídeo. E eu vi um vídeo do Douglas Gonçalves ontem, e eu mostrei para minha esposa. Eu falei: uau, é isso daqui. É isso daqui. O que esses homens viram? O que esses homens viram diante de um mar vermelho aberto? O que esses homens viram diante, sabe, o apóstolo Paulo escrevendo, eu já falei isso em Filipenses 3, de 8 em diante, o que ele viu ao ponto de considerar esterco, o que eles viram? Jesus tem um encontro com eles, e a Bíblia começa a relatar a história de Jesus chamando Pedro. Todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro vai, corta a orelha do soldado, aquela confusão. Pedro traz Jesus, Pedro tem um encontro com Jesus. Lá em João 20, 21, Jesus se encontra com Pedro de novo, restaura Pedro, sabe, a Bíblia diz que Deus levanta Pedro e edifica Pedro como uma igreja, através de Pedro. Aí você encontra o apóstolo Paulo, João na ilha. O que João está olhando? A Bíblia diz que ele vê um rio, vê relâmpagos, vê trovões, e ele começa a escrever. Sabe, o que esses homens viram, diferente de nós que ainda não vimos algumas coisas? O que esses homens viram? Eu quero gerar isso. Eu trouxe esse livro hoje, não sei se eu vou dar para alguém. O que esses homens viram?
que Jerônimo Savonarola viu? O que o Hudson Taylor viu? O que esses caras viram diferente do que nós estamos vendo hoje? Sabe, ao ponto de se entregar em caldeirões, pegando fogo por causa de Cristo, e a galera dizendo, você não vai negar Cristo, e eles indo para o mártir cantando. John Hus, você não vai negar. E a Bíblia e a história dizendo que eles estavam em chamas, adorando a Cristo. O que esses homens viram? O que esses homens viram? A gente vem aqui, vê, fala da glória de Deus, canta sobre a glória de Deus, sabe? Entrega o dízimo, dá a oferta, participa da célula, mas o final de semana passa muito rápido. O que esses homens viram? Esse tem sido a minha oração ao longo dos anos. Jesus, o que esses homens viram em ti que eu ainda não vi, eu quero ver. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, eu estou desesperado para ver, sabe, além de um carro novo, além de uma casa, além do namoro, além de vir aqui ao final de semana e participar de um grupo legal, o que esses homens viram? Nós precisamos perguntar. Abra a tua Bíblia, Mateus 13, 44. Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, e ele vai comparando, contando parábolas de várias histórias. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou um campo. Você vai ver várias parábolas desse texto. Jesus comparando alguém que o encontrou uma pérola de grande valor, alguém que encontrou um tesouro, e sabe, e esse homem encontra, nós cantamos, Jesus, eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Nós cantamos aqui que tudo não vale mais nada porque Ele é o nosso tesouro, mas sabe de uma coisa, no primeiro momento nós negamos Ele lá fora. No primeiro encontro nós negamos Ele lá fora. Na primeira oportunidade nós negamos Ele lá fora. E eu não vou ler, porque eu tenho convicção que você já leu. Mateus 10. Eu até falei para o pessoal da mídia. Mateus 10, no versículo 5. Eu não vou ler todo, até o 25. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes finjam-se as ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dê também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre, nem os seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus chama os 12, capacita os 12. A Bíblia diz que Jesus chamou os 12, e eu já preguei aqui também sobre isso. Ele começa a discipular, ensinar, treinar os talmidim para acompanhar ele, para ensinar eles, para fazer tudo conforme ele tinha falado. E ele começa a ensinar, ele levanta os 12, ele diz: olha, eu vou enviar vocês para pregar sobre o reino. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que recebe isso do Senhor, e depois você vai ler quando Jesus envia a galera, qual é o resultado que eles vêm alegres? Eles vêm alegres como, irmãos? Eita, eu estou alegre porque os demônios se submetem ao meu nome. Quando eu oro, os demônios se submetem. Jesus, quando eu oro, até os demônios se submetem ao teu nome. Eles ficaram felizes. Jesus fala o que para eles? Jesus fala o que para eles? Não se alegre porque os demônios se submetem a vocês.
alegre-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A gente se impressiona com os dons. A gente se impressiona, sabe? Porque Jesus nos deu autoridade, amém? Jesus nos deu autoridade. Jesus, Ele deu autoridade à sua igreja. Jesus deu autoridade ao seu povo. Mas sabe de uma coisa? A maior alegria não é porque os demônios se submetem. É porque um dia nós estaremos com Ele. Um dia nós estaremos olhando nos seus olhos, que nós cantamos aqui, nos seus olhos de fogo. Apocalipse diz que Ele é como um cavaleiro sentado em um cavalo. Estamos aqui comigo? Num cavalo. A Bíblia diz que a sua coxa está escrita Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Uma espada afiada na sua boca. E sabe de uma coisa? Ele vai vir buscar a sua noiva. E Ele não vem como um Deus fracote. Ele vem com um guerreiro. E sabe de uma coisa? Os seus pés como latões reluzentes, seus olhos como a chama de fogo. Nós cantamos o quê? Aqui os seus olhos são como chamas de fogo. Olha aqui, o que você já olhou nos olhos de Deus e de Jesus e você viu que você ficou encabulado? Nós cantamos sobre distrações. Mas por que o brilho dos olhos de Jesus perde o valor muito rápido nas nossas vidas? Perde por causa de uma cintura. Perde por causa do ouro e da prata. O brilho de Jesus perde o seu valor. Já falei sobre isso. Você vai na África, eles passam 2, 3, se deixar o dia todo, cantando, adorando, celebrando a Jesus Cristo. Lá eles não têm a riqueza, eles não têm os carros, eles não têm a vida que nós temos, eles não têm o iPhone última geração, sabe de uma coisa? Mas eles começam a adorar dizendo, Arizo Perissimba, o sangue de Cristo jamais acaba a força. Eles passam horas cantando isso, o sangue de Cristo, as vozes desafinadas, outras vozes afinadas, e eles começam, o sangue de Cristo jamais acaba a força. 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 E por que muitas vezes nós perdemos a fé de que Ele acaba a força? Jesus, no seu último momento com os discípulos, em Marcos 16:15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Jesus deu poder para os discípulos. Jesus encheu os discípulos de esperança. Jesus encheu os discípulos, sabe, de autoridade. Jesus encheu, eles tiveram um encontro com Jesus, eles tiveram uma revelação dizendo, uau, Jesus está indo e dizendo, agora vão, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Pregai o quê? Pregai o quê? O evangelho, as boas novas, aquilo que vocês encontraram, aquilo que
que mudou a vida de vocês, aquilo que transformou o coração de vocês, agora vão por todo mundo e pregue esse evangelho a toda criatura, sabe, com coragem, sabe, sem medo, vão por todos os cantos. Então, irmãos, por que quando nós recebemos essa revelação, por que quando Jesus toca em nosso coração, por que um dia você foi lavado dos seus pecados, lavado da sua imundície, e nós continuamos com as nossas bocas fechadas? Por quê? Se você viu algo de valor em Jesus, por que não compartilhar? Por que não levar para as outras pessoas? Por que não expulsar os demônios das pessoas? Porque nós achamos normal esses mesmos homens que foram encharcados dessa revelação, esses mesmos homens que foram encharcados pela palavra do Senhor, esses mesmos homens que tiveram a vida alterada, lá em Atos 1, Atos 2, nós começamos a ouvir e a ler sobre a história deles. Um dia, eles dois, Pedro e João, subiram para o templo. A Bíblia diz que eles estavam como, irmãos? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam indo para a igreja 3 da tarde, cheios do Espírito, sabe, tomados pelo Espírito, transbordando do Espírito. Eles estavam e tinham um aleijado à beira do caminho. Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Sim ou não? Ele está aí na beira do caminho. A Bíblia diz que tem um aleijado pedindo esmola, porque era costume ele pedir esmola. Me dê uma esmola pelo amor de Deus, me dê uma esmola pela caridade. A Bíblia diz que esses homens entenderam. Esses homens viram algo em Jesus Cristo. Eles viram que Jesus tinha derramado autoridade sobre eles. Esses homens tiveram, sabe, um encontro com a glória de Jesus. Eles tiveram um encontro com o Deus poderoso encarnado, ok? Jesus era o Filho de Deus encarnado na terra. Você já parou para pensar que os pés de Jesus pisou na terra? Você já parou que os pés do Deus Todo-Poderoso pisou sobre a terra, sobre a Imperatriz do Maranhão, e agora Ele continua pisando através da minha vida e da sua vida? Sabe o que acontece? Eles estão passando na beira da estrada, tem esse deficiente lá, o aleijado, pedindo esmola. O que eles dizem para ele? Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que nós temos, o que nós recebemos dele, o que nós recebemos de graça, nós vamos dar de graça para vocês. Levanta e anda na autoridade que foi nos dada por Jesus. Levanta e anda. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que esse aleijado se pôs em pé. Ele deu a mão e levantou e colocou. Acabou a fábrica de pedir esmola naquele dia. Aleluia. Sabe o que acontece? Eles foram levantados diante dos religiosos. Passamos quase um mês falando sobre religiosidade aqui. Eles foram levados diante do sinédrio, diante da corte, diante dos religiosos, para saber o que tinha acontecido com aquele homem que estava na beira do caminho, não está mais lá pedindo esmola. E eles foram levados, sabe, diante disso. Eles foram levados diante do sinédrio e eles disseram assim: e aí, o que foi que aconteceu? E eles: não, nós só oramos em nome de Jesus e eles foram curados. Ele foi curado. Não, alguma coisa aconteceu. Vocês vão ficar presos. E eles dizem: não, a única coisa que nós fizemos, sabe o que foi? Nós oramos por eles e ele foi curado. Porque a palavra do Senhor diz em Atos 4, versículo 18 a 19.
Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sabe, eles estão dizendo assim: eu não posso parar de falar do Cristo que morreu numa cruz por mim. Eu não posso parar de falar do ressurreto que morreu. Eu falo muito de mim, eu falo muito do meu passado, eu falo muito da minha história, mas agora chegou a hora de falar o Cristo revelado, o Cristo encarnado, o Cristo que morreu numa cruz, está aqui hoje e nos dá uma vida, e uma vida com abundância. Não podemos parar, não podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos. A minha pergunta é, o que você viu? O que você viu? O que você viu? O que você viu que você ficou encantado? Quem se apaixonou aqui já? Quem já se apaixonou aqui, irmãos? Quem já se apaixonou aqui? Quem ainda não se apaixonou? Eu tenho convicção que pelo menos um amor platônico você já se apaixonou. Que você não contava. Essa música que o E. David cantou aqui é uma música que eu quase não canto, irmão. Porque senão ela se torna uma mentira na minha vida. Eu posso cantar ela algumas vezes porque eu acordo pela madrugada. Mas quantos de nós acorda apaixonado? Vai atrapalhar a live aí, mas de boa. Quantos acordam apaixonados? Quantos aqui passam o dia te amando? No meio da noite acordo desesperado. Pastor Antônio Cirilo canta uma música e Fernanda Brum regravou ela, ficou mais famosa no nome da Fernanda Brum. Que ela canta: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir. Por quê, irmãos? Porque alguém um dia teve essa revelação nas madrugadas, queimando de amor por Jesus, e a vida dele foi alterada, e ele escreveu hoje para que eu e você possamos cantar novamente. Então, sabe o que nós vimos? O que nós ouvimos? O que você viu? Eu não estou duvidando do seu encontro com Deus, aleluia. Eu não estou duvidando da sua revelação com Cristo. Eu não estou duvidando do que você, sabe, serve na igreja. Eu não estou duvidando disso. Mas sabe de uma coisa? A pergunta que eu tenho é: o que você viu? O que você viu em Jesus? Que você diz assim: Jesus, no milagre. Porque eu encontrei tudo. Tu és a minha joia de valor. Tu és tudo que eu tenho. Se eu perder tudo que eu tenho hoje. Se eu perder tudo que eu tenho hoje. Jesus, lembra que eu falei semana passada?
Dai-me apenas o Senhor, porque é tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu tenho. Essa é a minha oração, irmãos. Esse é o meu desespero. Esses homens descobriram isso. Estevão descobriu isso. Estevão descobriu isso. Estevão descobriu isso diante do Sinédrio, sabe, sendo apedrejado. A Bíblia diz que os céus foram abertos, a glória de Deus desceu no lugar. A Bíblia diz que uma porta nos céus foram abertas, sabe, ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu algo diferente. Eu falei: Senhor, o que Estevão viu diante da morte? A morte estava, sabe, batendo a sua porta, e ele olhou para o trono da graça e ele viu tudo. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Sabe, a nossa oração, talvez você tenha colocado a sua expectativa num relacionamento, você tem colocado a sua expectativa numa cura, você tem colocado a sua expectativa no namoro, numa noiva, numa esposa. Olha aqui para mim, ele é falível. Ele é falível. Agora, sabe de uma coisa? Quando você olha nos olhos do Senhor, nós cantamos aqui, quando nós olhamos nos olhos do leão, o leão da tribo de Judá, dos seus olhos sai fogo. Sabe qual é o problema? É que todas as vezes que nós olhamos nos olhos dele, que sai fogo, a impureza precisa ir embora das nossas vidas, a sujeira precisa ir embora das nossas vidas. Sabe, a oração que eu tenho orado esses dias, e a Bíblia diz isso, que nos últimos dias, todas as nossas provas, tudo que nós fazemos, será provado pelo fogo. E sabe de uma coisa? Aquilo que é palha vai queimar, aquilo que é feno vai queimar. Sabe, aquilo que você produz, talvez que você produz para que os homens vejam, talvez você produz para sua namorada ver, para sua esposa ver. Quando o fogo de Deus vier, quando o fogo de Deus vier, vai queimar tudo. Sabe o que vai permanecer? As obras que são pelo fogo. Sabe por quê? Porque Ele é o fogo que purifica o ouro, Ele é o fogo que purifica, Ele é o fogo. E quando nós olhamos nos seus olhos há fogo. Nos seus olhos há fogo. É impossível olhar nos seus olhos e continuar o mesmo. É difícil. Talvez alguns momentos você vai se achar só, alguns momentos você vai bater o desespero, mas quando você olha nos olhos dele, a sua vida é tocada, o seu destino é mudado. Somos tão apaixonados ainda pelas coisas do mundo, somos tão ligados às coisas do mundo, que o brilho de Jesus perde um valor. Mas quando começamos a olhar para Ele, a olhar nos seus olhos, tudo muda. Alguns homens tiveram um encontro com Jesus e eles se tornaram os mártires por causa da fé que eles professavam. Homens que tiveram um encontro com Jesus em carne. Pedro, diante da morte. A história diz que Pedro, diante da morte, sendo perseguido, ele não se achou digno de morrer como Cristo. Então colocaram ele como esse é o verdadeiro evangelho. Um homem, eu já falei aqui várias vezes, um homem que profetizou a vida de Lutero.
Ele começou a ser perseguido 100 anos antes de Lutero. E ele disse: vocês vão tentar matar um cisne, mas vai levantar um ganso que ninguém pode parar. Sabe como é que esse homem estava sendo preparado? Em uma fornalha com óleo quente. Esse homem não teve um encontro com o Cristo encarnado. Ele não andou com Cristo como Pedro andou. Ele não andou assim pessoalmente, mas ele viu algo diferente. Hoje nós temos tudo. E sabe qual é uma das frases que mais me treme diante disso aqui? É que quando Pedro e João estavam na porta do templo, eu li para vocês algo aqui poderoso. Eles falaram o quê? Não tenho ouro e não tenho prata. Olha aqui, Igreja Evangélica Nova Aliança. A única coisa que nós não podemos dizer hoje é isso, porque nós temos ouro. Nós temos prata. Nós temos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isso não é vergonha dizer que nós não temos. Mas sabe qual é a maior vergonha nossa? É que alguns de nós, algumas pessoas não podem dizer levante e anda, porque não se compra. A unção não se compra. A unção não se compra. Não se compra, não se compra, não se compra, não se compra. A unção não se compra. A unção não se compra. Nós podemos comprar tudo isso. E sabe o que é que nos falta hoje, Daniel? É dizer levante e anda. Porque nós temos ouro e prata. Nós temos ouro e prata. Nós somos uma igreja rica. Nós somos uma juventude rica. Se eu pegar todos os iPhones que temos aqui agora, dá pra gente comprar muita coisa, sim ou não? Sim ou não? E eu não estou dizendo, eu uso iPhone, uso iPad, uso Mac. Não estou dizendo sobre isso. Mas sabe o que é que nos falta? É unção do alto, porque só pode vir do alto. Não pode vir aqui da terra. Fique em pé. Eu já terminei a pregação de hoje.